Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Depois de rezar, Jesus perguntou-lhes: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Não digam isso a ninguém. Eu os proíbo. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve morrer e ressurgir ao terceiro dia. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse irá ganhá-la. Queridos telespectadores, caros irmãos e irmãs, nós estamos num domingo importante. Como já vimos, o evangelista São Lucas quer apresentar Jesus, deixar claro quem é o Messias, melhor ainda, deixar claro que Jesus é aquele que veio da parte de Deus, o ungido, o Messias. Hoje, o Evangelho nos fala de duas dimensões importantes na vida dos discípulos, daqueles primeiros que seguiram a Jesus. Fala da profissão de fé do apóstolo São Pedro e, ao mesmo tempo, anuncia, dá o primeiro anúncio da paixão de Cristo. E é interessante nós observarmos esses dois movimentos. Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, porque não foi sangue, carne ou qualquer pessoa humana que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quando São Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então este é o testemunho de fé, esta é a profissão de fé do apóstolo São Pedro. No entanto, Jesus continua, não vai mais longe do que isso e continua dizendo a Pedro que será rejeitado, que será preso, julgado, condenado e será crucificado e ressuscitará. Então, esse é o primeiro anúncio explícito que Jesus faz da sua paixão. O que nós podemos compreender nessas duas realidades? Aquela notícia alegre para Pedro, certamente ele deve ter ficado assim, contente internamente, não orgulhoso, como a gente às vezes percebe que uma pessoa fica assim, tocada porque alguém lhe fez um elogio ou disse que a pessoa está muito bem. Não, São Pedro ficou alegre interiormente porque de fato tinha expressado aquilo que era a revelação de Deus para o mundo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Como nós entendemos e a Igreja sempre ensinou desde o princípio, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Aquele Deus que nós não podemos ver,
nem tocar. Este é Jesus Cristo, que na história humana pôde ser visto, pôde ser tocado. Como é que nós compreendemos as boas notícias que o Evangelho nos traz? Sempre com muita alegria. Mas o Evangelho também traz aquilo que é a consequência do seguimento de Cristo. Se o Mestre foi rejeitado, foi perseguido, não deverá ser muito diferente com os discípulos. E Jesus então quer preparar os discípulos para o que virá, para o depois da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus, nosso Senhor, Deus presente na história humana, quis ensinar os discípulos e quer ensinar a cada um de nós que a compreensão, a visão desta revelação de Deus, ela não é desprovida de sofrimentos, de incompreensões, até de injustiças. Quem se coloca no caminho de Cristo, quem se coloca no seguimento de Cristo, pode encontrar dificuldades, como todas as pessoas encontram dificuldades na vida. Quem tem fé, vive os mesmos problemas daqueles que não têm fé, ou que dizem não ter fé. Contudo, aqueles que têm fé enxergam mais longe, conseguem ir mais adiante, têm a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de darem passos seguros. O temor, o medo, isso tudo desaparece quando a pessoa se deixa orientar pelo Espírito de Deus. Tudo aquilo que é medo para nós, para todos os seres humanos, tudo aquilo que é angústia, tudo aquilo que é desespero às vezes, isso em Cristo é transformado. E nós nos tornamos, portanto, homens e mulheres novos. Jesus, neste texto, está antecipando alguma coisa fundamental para a vida dos primeiros discípulos e para a vida da igreja nascente. Nós sabemos que os textos dos evangelhos e os textos todos foram escritos depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, eles já revelam neles mesmos, revelam algo da igreja nascente, da igreja que estava começando a dar os seus passos. O sofrimento e as dificuldades não podem suplantar a revelação de Deus, não podem suplantar o amor que Deus tem por todos nós. As dificuldades existem e os sofrimentos acontecem para que nós possamos vencê-los, para que nós não nos deixemos desanimar. E essa capacidade, esta força interior que nós temos para vencer todos os conflitos, todos os limites, é exatamente a força que Deus nos concede. Deus nos dá a força, mas nós precisamos aceitar que temos. Deus nos perdoa, mas nós precisamos compreender que Deus nos perdoou e precisamos viver isso. Deus nos impulsiona, nos faz caminhar, mas nós precisamos nos deixar mover por Ele, que quer a nossa felicidade completa. A profissão de fé de São Pedro e o primeiro anúncio da paixão estão muito ligadas, porque querem trazer para a vida dos primeiros discípulos de Cristo, dos primeiros cristãos, querem trazer algo fundamental, que é a noção exata de que nós não somos melhores do que os outros, não somos mais santos do que os outros, mas também nós não somos os piores. Não somos aqueles que estamos à margem da vida e da sociedade, apesar que às vezes nos sentimos assim,
porque o mundo, a sociedade, a organização da vida no mundo, ela quase que quer prescindir de Deus. E nós cremos. E às vezes sofremos porque queremos apresentar Jesus Cristo, queremos apresentar a importância da fé e sentimos, de alguma maneira, alguma agressão. Nós não podemos nos deixar vencer. Temos que dar o testemunho, mesmo no sofrimento, mesmo se tivermos que passar pela paixão. Temos que continuar caminhando, levando avante o projeto de Jesus Cristo, anunciando a boa nova do reino a todos, de modo muito especial aos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem. Eles já vivem a paixão. Milhares de irmãos e irmãs vivem no mundo essa paixão que Jesus experimentou na sua vida. A rejeição, a incompreensão, a falta de amor, o desrespeito. Tudo isso, milhares e milhares de irmãos e irmãs vivem. E nós temos que anunciar a eles esta boa nova do Evangelho. Jesus Cristo, nosso Senhor, não nos deixa sozinhos. Ele caminha conosco, Ele está conosco, Ele nos ajuda. E se compreendemos que a sua paixão, morte e ressurreição foi realizada para a salvação do gênero humano, de cada um de nós, então nós podemos de fato dizer como o apóstolo São Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo, aquele a quem nós todos esperávamos. E agora não precisamos esperar mais, porque nós o temos caminhando conosco, como aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, nos fortalecer e garantir a nossa esperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nos dediquemos sempre a ouvir a palavra de Deus, pois ela amplia o nosso horizonte e nos dá vida nova.